fazer o seguinte, a gente vai falar sobre o nosso rosto, né? Vai começar agora o quadro de estética com dicas para você ir de casa. Pode ser? Roda a vinheta. Ah, não tem vinheta hoje? Tá bom. Problemas técnicos, né, professora, que a gente resolve. Acontece, né? Mas é o seguinte, a dica não vai faltar. Sobrancelha. Essa é uma bela dica para a gente imaginar, tanto para meninos e meninas, um corpo harmonizado, é isso? Exato. Agora voltou a vinheta, professora, então não responde. Pode chamar a vinheta agora. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos começar o nosso quadro de estética agora, falando de sobrancelhas, né? Certo. É isso? Professora, é o que harmoniza o corpo ou os outros elementos têm que estar, né, de acordo com a sobrancelha? Uma mais grossa, uma mais fina? Uma sobrancelha realmente chama muita atenção. A sobrancelha, sim. Hoje em dia, cada vez mais se tem discutido a importância dela na expressão facial, né? Mas, na verdade, a gente procura harmonizar ela com o restante das feições, né? Porque como as sobrancelhas são moldáveis e os olhos, por exemplo, não são, nós vamos moldar as sobrancelhas para valorizar as feições como um todo. É verdade, não dá para mexer nos olhos, né? Eles estão ali naquela posição. Agora, por que eu perguntei isso, se tinha que harmonizar ou se elas eram realmente tão importantes? Porque a gente imagina as meninas cuidando muito das sobrancelhas, mas os metrosexuais, né, depois de um determinado período, e aí o pessoal já vai implicar dizendo, os pagodeiros faziam muito isso. Trabalhavam, né, a sua sobrancelha. Aí eu fico pensando, com outros detalhes no rosto, eu, por exemplo, tenho barba, tenho bigode, eu não fico pensando se isso não chama mais atenção e tira a importância da sobrancelha. Na verdade, quando a gente olha um rosto, a gente olha como um todo. Sim. E as sobrancelhas têm um grande peso, sim. Inclusive porque nas sobrancelhas que se concentram a maior parte das expressões faciais. Quando eu estou com medo, quando eu estou assustada, quando eu estou feliz, as sobrancelhas elas se movimentam e é como se elas dançassem no nosso rosto, conforme as nossas expressões vão acontecendo. Por isso que independente da barba, independente dos olhos e da maquiagem como um todo, as sobrancelhas têm um peso muito grande, sim. Bom, quero que tu apresentes, então, agora as nossas amigas que vão nos ajudar a entender um pouco desse processo, né, professora? Certo. Aqui nós temos a Cláudia Soares. Noite, Cláudia. Ela é formada aqui no curso de Estética e hoje tem uma Estética em Novo Hamburgo. E nós temos a Suane, que é aluna do curso de Estética, e vem emprestar para nós o seu rosto, para que a gente possa verificar a diferença de uma sobrancelha feita. Então, nós fizemos já um lado e o outro nós vamos demonstrar o passo a passo, de repente, se quiserem mostrar já. Então já tem um lado pronto, é isso? Já tem um lado pronto, onde a gente pode comparar um antes e depois já. Perfeito, né? Então a gente vai acompanhar o trabalho. Dói muito, professor? Então, tem diferentes técnicas, mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Sim. Né? A sensibilidade ela é muito individual. Algumas clientes se queixam quando a gente utiliza a depilação egípcia, porque ela gera um pouquinho mais de dor, mas ao mesmo tempo ela oferece um trabalho mais rápido. Então você escolhe se você quer que doa menos por um tempo prolongado ou se você quer que doa um pouquinho mais, mas de uma forma mais rápida. São duas técnicas, Exatamente. Na verdade, a maioria das clientes a gente associa as duas, porque um design realmente bem feitinho, completo, a gente remove todos os pelos que estão extras da sobrancelha. Por exemplo, algumas pessoas elas têm uma sobrancelha que emenda na parte do cabelo e fazer isso com a pinça geraria um tempo muito grande. Mas o que está acontecendo ali? Ela está usando uma ferramenta? Sim, esse é o paquímetro. É uma ferramenta que nós utilizamos para que a gente possa ter milimetricamente os detalhes da sobrancelha e para que elas venham a ficar realmente simétricas. Sim. É natural que as pessoas tenham um lado assimétrico, um lado diferente do outro, que seja simétrico, né, as sobrancelhas. Então, quando a gente utiliza o paquímetro, a gente consegue verificar quais são os pontos, por exemplo, se tem uma mais alta, se tem uma mais para dentro do que a outra, se tem uma mais curta, e, Nossa, enfim. gente. E a partir desse instrumento, então, a gente vai coletando medidas que podem, então, nos gerar um formato adequado. Não sabia que era tão preciso, que tinha Sim. tanta ciência envolvida, né? Quase uma engenharia do rosto. Exatamente. Está sendo milimétrico. E nós avaliamos também o formato dos olhos, o próprio formato das sobrancelhas. Sim. O ideal é quando a cliente chega para procurar um design, ela já venha com as sobrancelhas fartas, cheias. Mas muitas vezes acontece de a cliente chegar para nós com as sobrancelhas ralas, né? Com as sobrancelhas falhadas. Então, nesse momento, o paquímetro é muito importante, porque ele vai nos formar, vai nos dar um molde
né, para que a gente possa, então, fazer a correção. Nós podemos trabalhar com a correção utilizando maquiagem, utilizando uma tintura, uma coloração que vai durar um tempo mais prolongado e ainda a micropigmentação, que é uma solução que não é definitiva, mas ela perdura por um longo tempo. Gente, a gente está falando de sobrancelha, tá? E as pessoas com tanta técnica podem imaginar que a gente está trabalhando o rosto inteiro. Só sobrancelha. Vai ter um resultado no rosto inteiro, mas a sobrancelha... E o que está acontecendo ali? Vai passar o fio dental? Qual é a técnica que foi escolhida? Dessa vez, ela vai aplicar, então, nesse momento, a depilação egípcia. Aquela que dói... Dói um pouquinho mais, mas na verdade é muito rápido. Nós conseguimos limpar grande parte dos pelos que estão extras, né, Sim. nas sobrancelhas. E a cliente, ela pode... Algumas sentem dor, outras não. Como eu falei, isso é muito particular. Pode irritar também? Irritar a pele? Isso. Tem algumas pessoas que são mais sensíveis. Aí, para isso, existem linhas orgânicas, existem formas, né, modalidades que o mercado oferece. Mas, na verdade, em geral, é muito tranquilo. Só lembrando que, como a Suane ela já veio com a pele pré-preparada, né? Sim. Eu preciso ressaltar que é muito importante que se aplique, antes de tudo, uma loção tônica antisséptica, Sim. onde a gente vai preparar a pele para receber o procedimento. Como, às vezes, durante o processo de pinçamento, pode acontecer um sangramento, alguma coisa nesse sentido, nós precisamos realmente estar trabalhando com a pele livre de contaminação. Higienizada. Além disso, os instrumentos que nós utilizaremos sempre são instrumentos que já estão esterilizados. Perfeito. Okay? Ou, se não esterilizados, são descartáveis, como o caso da linha. Muito bem. O que torna esse trabalho tão higiênico é que a linha é descartável e a pinça também é Perfeito. esterilizada, todos os materiais. Agora, vamos para os tipos de sobrancelha, né? Certo. Por exemplo, um rosto mais arredondado ou um olho mais puxado, tudo isso tem que combinar. Tem gente que praticamente tem, né, um bigode na testa, por isso que eu estava chamando a atenção do bigode. Né? Para o bigode, tudo bem, pode ser grosso. Mas e a sobrancelha? Ela pode, em determinado momento, ser mais grossa, ser mais fina? Ela pode e deve. Eu não sei se você está lembrado, mas a gente já falou um pouquinho sobre visagismo. Sim. E o visagismo é uma ferramenta muito importante que nos auxilia na escolha do formato de sobrancelhas mais adequados. Como nós falamos antes, as linhas, as formas, elas transmitem imagem para quem vê. E um exemplo muito clássico que eu posso citar é que pessoas que têm a sobrancelha muito fechada, ao mesmo tempo, elas podem parecer ser fechadas também. Sim. No momento que a gente remove esses pelos que são acumulados no centro do rosto, a gente deixa essa pessoa com uma impressão mais leve, mais aberta. Sim. E aí, aquele rosto que pode parecer antipático se torna mais simpático. Perfeito. Às vezes bravo também, né? Parece que o cara é muito sério. Isso. Também temos casos de sobrancelhas muito largas, que dentro de um rosto miúdo, fino, pequeno, não valorizam muito. Embora a moda hoje seja sobrancelhas grossas, a gente tem que considerar todo o fator. Por isso que a harmonia da face é o que se busca quando faz o design de sobrancelhas. Agora, o contrário. Para quem tem uma sobrancelha muito fina, muito rala, como é que faz? Aí nós podemos ter técnicas corretivas. São técnicas de preenchimento para as falhas. Né? Não sei se vai ter as imagens. Vamos botar as imagens aqui na tela para a gente observar, então? A gente tem alguns exemplos. Vamos lá. Primeiro exemplo, em cima na tela. Aqui nós temos uma sobrancelha que ela vinha fazendo em casa, então ela estava realmente desarmônica e com aspecto caído. Em uma única sessão nós conseguimos corrigir isso, fazendo algumas transformações, como por exemplo... É a mesma pessoa? Sim, eu posso passar Pode, aqui? por favor, professora. Eu queria mostrar que uma coisa importante que se faz quando a sobrancelha ela tem um formato caído é que a gente limpe essa parte, deixando ela um pouquinho mais arqueada também. E aqui, como no caso dela, ela tinha uma grande concentração de pelos aqui e aqui ela estava mais afinada, então nós limpamos também e preenchemos com maquiagem esse processo, essa falha que ela estava apresentando. Claro que eu lembro que essa é uma primeira sessão da cliente. É isso que eu ia perguntar. Para manter, assim, de quanto em quanto tempo e quantas vezes a gente pode ou deve fazer? Bom, cada pessoa vai ter uma quantidade de pelos e um ritmo de crescimento de pelos, né? Pode ser mais acelerado ou mais retardado. Então, a gente vai... na primeira vez, por exemplo, pensar que ela deva vir de 15 em 15 dias para fazer esse controle. E, no geral, quando a cliente é jovem e ela tirou errado a sobrancelha algumas vezes, nós temos chances de que esses pelos cresçam e aí o resultado fica, assim, definitivo, sem necessidade de maquiagem. Quando já foram-se os ciclos de crescimento, ela já removeu muitas vezes, o pelo pode não voltar e aí nós precisamos de técnicas mais
invasivas, né? Para que Sim. possa ser feita essa Precisa de uma cirurgia correção. quase. Nós temos a micropigmentação, mas Pois é. pode ser um assunto para alguma outra vez. Para uma outra oportunidade. Aqui eu só queria mostrar através dessa imagem Essa menina não tem sobrancelha. Isso, e aí ela fez maquiagens, na verdade ela apagou as sobrancelhas dela com uma maquiagem, tá? Com uma camuflagem. Ah, bom. E aí ela foi mostrando diferentes formatos e eu gostaria de chamar a atenção para a importância realmente desses formatos na expressão. Se vocês forem ver, a expressão dela é exatamente a mesma em todas as fotos, no entanto ela transmite informações diferentes em cada formato de sério? sobrancelhas. Ela tá com o mesmo rosto, mesma expressão. Não tem um sorriso maior nem menor. Não. Dá pra ver claramente a diferença. E então as sobrancelhas, veja como elas são importantes na expressão facial. Aqui ela tá triste. A impressão que eu tenho é que ela tá triste. Isso, aqui ela já tá mais alegre. Aqui na verdade a sobrancelha arredondada remete, como é a sobrancelha do palhaço? É uma sobrancelha redonda, alta, então isso transmite de certa forma uma alegria, uma descontração. Sim. Né? Se a sobrancelha for mais caída, né? Mesmo pode ver que aqui ela é mais fechada. Aqui tá mais séria, como eu disse. Se vocês forem comparar esta e essa, tem um formato muito semelhante. No entanto, essa tá mais escura e mais aprofundada do que essa. Então a gente já vê um peso visual aqui, enquanto que aqui ela transmite mais suavidade. Me deu uma impressão mais de festeira, balada, indo pra noite. Isso, exatamente. Essas sobrancelhas aqui não são sobrancelhas que hoje estão muito na moda, mas eu gosto sempre de lembrar que o que importa não é estar na moda, é estar de acordo consigo, né? Sim, com certeza. Esses padrões aqui são os padrões mais explorados na atualidade. Por isso que pode ser que o espectador esteja olhando e gostando mais dessa imagem. Mas isso significa que essa realmente é a imagem mais aceita hoje em dia. Então posso fazer também o processo contrário. Todo mundo acha que eu sou palhaço, né? De repente, se eu fizer uma sobrancelha que me deixa com um aspecto mais sério, eu posso transmitir isso. Nossa, como tu tá sério, Bives? Isso. Não, é só a sobrancelha. A sobrancelha tu poderia ter escurecido, por exemplo. Isso te deixaria um pouquinho mais sério. Ó, tá aí a dica. Obrigado, professora. E essa aqui? Aqui a gente tem um exemplo de uma moça linda. Com certeza, se nós apagarmos a sobrancelha da imagem dela, ela tem olhos lindos, ela tem um sorriso maravilhoso, né? E uma expressão realmente muito interessante. No entanto, as sobrancelhas realmente deixam ela com um aspecto... que fez, né? Porque tá toda torta aqui, né? Tá muito provavelmente. E aí nós temos um aspecto, se nós olharmos ela como um todo, não fica atraente. E com certeza, modificando o formato de sobrancelhas dela, ela vai poder valorizar muito mais os outros atributos no rosto. Acaba que chama muita atenção a sobrancelha porque ela está desarmônica e ela está assimétrica, né? E o restante do rosto não fica tão vistoso como poderia. Muito bem. Bom, professora, a gente está com o tempo meio curto, mas deu para entender que o simples trabalho na sobrancelha, por exemplo, de uma limpeza, um alinhamento, já traz um retorno, né, para o rosto inteiro, né? Exatamente. E o que tá... Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente já está nos finalmente, professora? Eu acredito que sim. Deixa eu ver qual é o passo que a Cláudia está fazendo. Para dar uma olhada, a professora está olhando. Já está aplicando lápis. Já está aplicando lápis. Então, quanto tempo a gente... Então, vou fazer o seguinte. Na volta do intervalo, a gente apresenta o resultado. Pode ser? Pode, tranquilamente. Então tá. Deixa eu ver o resultado agora do nosso processo estético nas sobrancelhas. Professora, então, para fechar, o que a gente fez aqui? Nós fizemos a finalização já, ela já está maquiada, as falhas foram preenchidas e corrigidas. Eu acho que ela pode levantar o rosto para mostrar. Se vocês forem ver, aqui está mais vermelhinho, aqui já está corrigido, já faz tempo que foi feito. Então, na hora, realmente, pode acabar ficando um pouquinho mais sensível. Isso é normal, principalmente conforme o tipo de pele, né? O ideal, então, é fazer um pouquinho antes, por exemplo, de um evento. Exatamente. Perfeito. Então, tá. Isso aí. Meninas, parabéns, tá? Tá muito bonita. Já estava bonita, ficou mais ainda. Agora harmonizou. Obrigado, professora. Até o próximo encontro. Muito obrigada. Tá bom?